Bom, pessoal, vamos ter um painel interessante agora, com várias apresentações. Mas vamos começar por Dr. Edson Garcia, presidente da SEB, que vai contar um pouco aqui da história da iluminação pública no Distrito Federal, que é um case assim, muito interessante. Eu acho que é uma oportunidade única, talvez, no Brasil, de a gente ver um projeto que vem desde os anos 60 até agora, e vai falar um pouquinho dos desafios atuais também da SEB, de fazer a melhor iluminação pública numa concessão do Distrito Federal. Quer dizer, são desafios muito particulares, mas que de alguma forma nos ensinam muito sobre o relacionamento entre setor privado e setor público. Edson, obrigado pelo acolhimento aqui e fique à vontade com sua apresentação. Bom, obrigado, já saudei a todos, vou saudar novamente a todos aqui, meus colegas desse painel, não vou nominá-los, um abraço, mais uma vez obrigado, Pedro. Eu vou pedir para a gente trocar aqui, vou falar de pé e eu preciso olhar aqui a apresentação, que eu tenho algumas coisas para ler aqui desse painel. Bom, gente, eu vou tentar passar rápido sobre algumas informações do nosso Parque de Brasília, sobre o projeto, mas eu quero me debruçar algo que eu acho que é muito interessante, principalmente para a gente que mora em Brasília, pela particularidade da iluminação pública da capital, da sua origem e do projeto de Lúcio Costa, dos princípios que nortearam a iluminação pública no Distrito Federal e, depois do tombamento, o engessamento que nos gera como a gente trabalha isso. Então, acho que é curioso a gente conhecer a realidade na capital da República. Bom, Brasília tem 320 mil luminárias em 250 mil postes, né? Nós já temos 147 mil instaladas. Nós começamos esse projeto em 2019, quando o governo ibanês se iniciou, nós assumimos a presidência da Companhia Energética de Brasília. Na época não existia a SEB-IPES. A SEB-IPES ela foi criada de uma cisão da SEB Distribuição à véspera da privatização da distribuidora. Nós criamos essa subsidiária integral exatamente dentro de um projeto de fazer dela uma concessionária da iluminação pública. Então, a SEB-IPES ela é a concessionária e gestora desse parque. Então, nós já vínhamos instalando as luminárias de LED, nós conseguimos fazer essa meta e temos hoje 48% do parque eficientizado. O programa da concessão ela entrou em eficácia em abril do ano passado e levamos o ano passado todo em processo de licitação. Tribunal de Contas Tribunal de Contas pede informação, são processos novos, contratos de serviços e contratos de compras de luminárias. Então, o lado público tem uma certa dificuldade em função desses processos licitatórios. Mas o fato é que a gente começou, a partir de janeiro deste ano, a troca do saldo numa meta de 173 mil luminárias, 172 mil luminárias, que faremos até dezembro deste ano, ficando ainda 82 mil luminárias, que são luminárias de baixa eficiência, que já vinham sendo instaladas de 2019 até 2020, que vamos trocar também em 2026. A característica do Distrito Federal é muito interessante, talvez seja uma das cidades, um dos parques, nós somos hoje, em termos numéricos, o terceiro parque do Brasil, depois de São Paulo e Rio de Janeiro. É muito interessante porque é o maior parque com rede subterrânea. Muitos municípios têm rede aérea, que é o famoso braço no poste da distribuidora. E a rede subterrânea dá uma série uma complexidade, uma série de dificuldades que eu vou mostrar um pouco para vocês. Mas nós temos hoje, no parque total,
38% desse parque ele é de pontos exclusivos de iluminação pública e 62% desse Distrito Federal está em estruturas da distribuidora. No plano piloto, que é a área tombada, que é a poligonal, que tem que respeitar todos os princípios do tombamento originário de projeto de Lúcio Costa e Niemeyer, nós temos 85% são pontos exclusivos, principalmente em rede subterrânea, e 15% em outras estruturas. Brasília, no nosso projeto dos investimentos, nós dividimos em 2 lotes, 86 mil luminárias no lote norte e 86 no lote sul, e que estão em processo de execução. Para você ter uma ideia, fevereiro, até uma fotografia aqui do plano piloto, como estava em fevereiro, como está em junho. A azul é LED e a amarela é vapor de sódio. O processo de evolução numa imagem do sistema ESAT, que é o que a gente utiliza no controle. Aqui já é o sistema de manutenção, que nós trocamos todos os contratos antigos por contratos novos, que começaram a rodar esse ano, que são as áreas de manutenção, área centro, enfim, são as divisões, são 4 lotes de manutenção terceirizada que fazemos no Distrito Federal. Nós implantamos na CEBPES um novo centro de operações com os despachos e um novo call center de atendimento à população. Já estamos introduzindo o sistema de WhatsApp, o aplicativo Ilumina DF, que é a forma com que o cidadão também pede sua manutenção. Bom, vamos aqui nos grandes desafios da iluminação pública, rede enterrada. 1, furto de cabos. É o maior problema que a gente tem hoje. O sistema, o motivo de lâmpadas apagadas na capital hoje, principalmente na área central, é furto de cabo. Isso é uma chaga, é um problema. Furto de luminária, furto de transformador da distribuidora, rompimento dos cabos subterrâneos por empresas de telefonia. As empresas vão passando os seus cabos de fibra ótica, vão rompendo os nossos cabos, gerando apagões em grandes proporções. Plantio de árvores pela própria empresa do governo, eles vão fazendo o plantio de árvores e vão cortando os cabos subterrâneos que, via de regra, são enterrados a 40, 50 centímetros de profundidade. Calçadas, o governador Ibanez Rocha tem um programa muito grande de obras, e uma delas é trocar as calçadas do DF inteiro. Então, a troca de calçadas, a máquina vai arrancando as calçadas, arrancando os cabos junto. Então, quando você tira todos os cabos, você gera o apagão e a gente tem que esperar colocar a calçada nova para passar toda a rede. Então, isso gera um efeito apagão nas áreas residenciais. Todo mundo reclama, está apagada, a manutenção está demorando, mas efetivamente a gente tem que fazer uma nova rede subterrânea para fazer a ligação. E outra coisa que é curioso, né, que tem outras fotos na frente, mas a população nas quadras 700, que são casas, elas invadem a área pública e as caixas de passagem da rede subterrânea vão para dentro da sala de estar do morador. Como está ali embaixo, a gente tem dificuldade de acessar para fazer a manutenção, porque ou elas estão no jardim cercado por alambrados, ou estão dentro da sala de visita. Você tem que pedir autorização para entrar para fazer a passagem dos cabos. A visão dos furtos, em 2025 já estamos com 44 quilômetros de cabos furtados, um prejuízo de quase R$1 milhão, né? 638 luminárias furtadas e vandalizadas, 24 foram 75 quilômetros, 23, 95 quilômetros de cabos furtados. Enfim, então a gente tem esse problema. Aqui são algumas fotografias das caixas também da área da neoenergia dentro das residências, né? Olha aqui as fotos dentro dos alambrados. Então isso dificulta bastante. A gente fez, em entendimento com o Ministério Público, um pedido de notificar para que desobstruam para a prestação de serviço público acontecer. E aqui vem cabos furtados. Também a rede da Neoenergia, que é a distribuidora, também sofre com furtos
em rede subterrânea. Eles entram dentro dos bueiros e fazem os cortes dos cabos e, portanto, você gera apagão em quadras inteiras da Asa Norte, por exemplo, porque aí furta cabo de energia, de iluminação, vai tudo junto. Bom, aqui são algumas fotos de calçadas, de cabos rompidos, calçadas sendo refeitas. Empresa que vai fazer manutenção em prédio, arranca os postes de iluminação, joga de lado. E aqui alguns exemplos de furtos, em que eles estão nos postes de concreto, fazem um buraco, né, na base do poste, quebram a base do poste e pinçam e furtam os cabos lá dentro. Aqui cabos rompidos, postes que estão sendo deitados para fazer o furto do cabo, trafos que são furtados, são jogados no chão para tirar o cobre, e aqui os postes de ferro, cuja a caixa de acesso de manutenção também são vandalizadas e os cabos furtados. Bom, essa era mais ou menos uma parte da curiosidade, da dificuldade da manutenção pelo fato das redes subterrâneas, coisa que a gente não tem na rede aérea. Os braços conectados na BT da distribuidora, isso não tem problema, ninguém sobe, ninguém bota a mão lá em cima, isso é muito facilitado para aquelas empresas concessionárias dos municípios, que 100% do município tem a iluminação pública e rede aérea, então isso facilita bastante a manutenção. Um pouco da história curiosa de Brasília, a gente traz aqui nesses escritos de Lúcio Costa, né? Por exemplo, Praça dos Três Poderes. A gente tem muita demanda. Por que a gente não melhora a iluminação pública na Praça dos Três Poderes? Por que a gente não coloca poste na Praça dos Três Poderes? Vocês devem ter visto na mídia uma recente, acho que no ano passado, uma grande discussão, uma briga que envolveu inclusive a primeira-dama sobre as pedras portuguesas da Praça dos Três Poderes. Porque a praça ela é tombada e existe o IPHAN protege, há uma discussão, porque quem mantém a praça é o GDF, o IPHAN federal do governo federal cuida da praça também, não deixa tocar, e a gente faz a manutenção da iluminação. Só que há uma regra da iluminação da praça. E o Lúcio Costa escreveu ali: na Praça dos Três Poderes prevalecerá critério dramático, deliberadamente teatral. Para tanto, não haverá posteamento. O procurado efeito será obtido recorrendo-se à iluminação dos próprios edifícios com projetores floodlight e do espelho d'água, bem como a iluminação parcial interna do anexo. Futuramente, o Fórum de Palmeiras Imperiais, quer dizer, as palmeiras ficam no jardim do anexo da Câmara dos Deputados, portanto, do outro lado da pista. E a iluminação das palmeiras é aquela que sai da grama. Quer dizer, imaginar que a iluminação vai iluminar a praça é maluquice, né? Imaginar que vai ter algum tipo de iluminação ali. Então, futuramente, o Fórum das Palmeiras também deverá ser iluminado com projetores. A sensação será de suspense e serena grandiosidade. Então, a praça ela tem efetivamente iluminação tão somente debaixo desses bancos e na projeção dos monumentos. E tem um rigor enorme. Eu me lembro quando nós fomos trocar a iluminação do Supremo, na época o Paulo Afonso era o diretor, na época, o IPHAN foi e proibiu porque a gente tinha colocado uma luminária que tinha uma borda de 2 centímetros para evitar que os caminhões de televisão quebrassem o vidro, porque eles era uma tentativa de dizer, não passe a roda do caminhão em cima dessa luminária. E aí o IPHAN proibiu, que deveria estar no mesmo nível da pedra portuguesa. Então, tem uma jornalista que ela escreveu meses sobre a iluminação da Praça dos Três Poderes, por que não colocávamos postes para iluminar a Praça dos Três Poderes. Aí temos o problema do eixão. Quando a gente fez os estudos
da iluminância do Distrito Federal, o Eixão é uma das vias com a pior qualidade de iluminação, porque são 6 pistas, e qual é a qualidade da luz desta pista se eu só tenho poste aqui? Ela é péssima. Quando o técnico levou a medição, a qualidade é muito ruim. Por quê? Lúcio Costa determinou que nas pistas de mão única, na esplanada dos ministérios, a iluminação posteada será de um lado apenas. Isto é, do lado da faixa central gramada, do lado oposto, as empenas dos edifícios serão iluminados por projetores dispostos de costas para a direção do tráfego. Iluminação esbatida em sentido decrescente de baixo para cima. Os pavimentos térreos dos próprios edifícios serão iluminados na proporção devida, a fim de assegurar o efeito geral desejado. Nós estamos com o edital na rua, né, talvez a indústria tenha conhecido, para fazer a iluminação cênica da esplanada, dos prédios. Então, você só pode iluminar as empenas dentro desses critérios de Lúcio Costa. Eu não posso colocar poste dos dois lados para melhorar a qualidade da iluminação da esplanada dos ministérios. E aí você tem outras curiosidades, né? Aí fala da pista central do eixo rodoviário, as pistas laterais, as curvas da rampa dos eixinhos e tal, mas eu não vou ler tudo isso para cansá-los. Mas a curiosidade do item 6 é muito interessante, em que fala: no interior das superquadras, que são, para quem não mora em Brasília, são as quadras onde tem cada quadra 11 prédios. E ali você tem os estacionamentos e os postes que iluminam as quadras. No interior das superquadras, o critério é garantir atmosfera recolhida e íntima. A iluminação deve ser discreta, com postes baixos e luminárias cegas ao lado dos edifícios, a fim de não ofuscá-los, e deverá ser desigual com áreas de iluminação amortecida, próprias ao colóquio e ao namoro caseiro. Então, e o pessoal fala hoje: nossa, minha quadra está escura. Eu falei: a culpa é de Lúcio Costa. Ele quis a quadra com uma iluminação própria ao colóquio e ao namoro caseiro, para o pessoal andar de mão dada naquela tal. Então, o que eu digo, quando a gente vai fazer uma eficientização de uma superquadra, a gente tem que colocar pelo menos mais 20 postes, porque os postes que estão hoje lá, trocando a vapor de sódio por LED, os postes não são suficientes para dar a iluminação que a população hoje quer. A população hoje quer viver dentro de um ginásio de esportes. A população quer o cerrado iluminado. O pessoal fala: presidente, está faltando luz aqui. Aonde? No cerrado, no terreno baldio. É impressionante como hoje querem iluminar tudo. Tudo tem que estar iluminado. Então, o aumento, quer dizer, a gente começa a preocupar com o aumento do consumo de energia, porque você começa a eficientizar e o demando do aumento do número de luminárias é crescente, né? Então, tem um pouco disso, e mais principalmente para os senhores que são da indústria da iluminação, eu concluo aqui. Bom, e tem as pistas, quem quiser, a gente tem esse material aí, eu posso disponibilizar. Aqui, o item 10, ele fala que a área mais iluminada será a fachada dos centros comerciais aqui na rodoviária. Quer dizer, o que vai iluminar efetivamente são os anúncios e propaganda luminosa, né? Então, são esses letreiros de LED. Mas aqui, ó, interessante o seguinte: como é que começa isso? Ó? Foram compradas 10 mil luminárias tipo Power Groove, fabricada nos Estados Unidos, um modelo para 2 lâmpadas fluorescentes de 110 watts e 4 pés de comprimento, 1,22 metros, e outro para 2 lâmpadas fluorescentes. Eu me lembro que eu estou aqui em Brasília desde 62, né? Então eu me lembro que eram aquelas lâmpadas de cozinha, né? Os postes tinham aquelas lâmpadas de cozinha com um acrílico, né, protegendo, né?
e 2 lâmpadas fluorescentes, 160 watts e 6 pés de comprimento, 1,83 metros. Então, essas luminárias foram utilizadas primeiramente nos eixos rodoviário, monumental, W3 e alguns comércios locais. Já a iluminação das cidades satélite foi inicialmente realizada com lâmpadas incandescentes. Então, isso é um pouco do que a gente vê, os limites e as amarras que a gente tem dentro da área tombada de Brasília, que toda a iluminação, principalmente do eixo monumental, o eixo rodoviário, elas dificultam um projeto de luminotécnica que, de alguma forma, atendam às qualidades preconizadas por ABNT ou por normas de iluminância, exatamente pela limitação das regras e dos conceitos preconizados por Lúcio Costa. Então, eram essas curiosidades que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado.